Olá, estudante de anatomia humana, seja muito bem-vindo aqui no canal Anatomia Cura, um canal destinado ao estudo da anatomia humana. Eu sou o professor Gustavo Cura e na videoaula de hoje vamos estudar os músculos respiratórios, todos aqueles que estão envolvidos durante a respiração. Muito bem, vamos agora falar dos músculos da respiração. Bom, primeiramente, para abordarmos a questão funcional dos músculos da respiração, é preciso entender alguns termos, como exemplo, o termo ventilação. Ventilação pode ser definido como um movimento de ar para dentro e para fora dos pulmões. A ventilação apresenta duas fases. A inspiração é a fase que leva o ar para dentro dos pulmões. Portanto, na inspiração, o ar adentra os pulmões, o contrário da expiração, fase em que o ar está saindo dos pulmões. Inspira, o ar entra nos pulmões e expira, o ar sai dos pulmões. Estes movimentos, estas fases da ventilação, onde o ar entra e sai dos pulmões, só ocorrem em decorrência da contração de músculos esqueléticos. Então, há vários músculos esqueléticos que contraem e relaxam para fazer o ar entrar e sair dos pulmões. Então, como comentei, a ventilação é desencadeada pela atividade dos músculos respiratórios, que são músculos esqueléticos. Então, vamos conhecer os músculos respiratórios. Bom, antes de falarmos dos músculos respiratórios, convém destacar que durante a respiração normal, basicamente quem está atuando é o músculo diafragma, e a tração do diafragma traciona inferiormente os pulmões. Músculos respiratórios. Estamos observando aqui uma imagem de cadáver, onde identificamos a presença do principal músculo da respiração, o músculo diafragma. Podemos classificar os músculos da respiração em músculos inspiratórios e músculos expiratórios. Então, os músculos inspiratórios são aqueles que contraem para que o ar possa entrar no interior dos pulmões. Então, os músculos inspiratórios são o diafragma, que é o principal músculo, os intercostais externos, os escalenos, o esternocleidomastoideo e o serrátil posterior superior, que nesta imagem não conseguimos identificar. O músculo diafragma está sendo observado na presente figura através de uma imagem de vista superior. O diafragma é um músculo que apresenta um formato de cúpula. Este está situado exatamente no limite entre o tórax e o abdômen. O diafragma apresenta a origem através de um tendão marginal localizado nas bordas internas do nosso tórax. Então, estou transitando aqui pelos locais de origem do músculo diafragma.
que é na borda interna do tórax. Já as fibras do diafragma se inserem aqui nesta região que chamamos de centro tendíneo. A contração do diafragma faz com que ocorra uma inversão nos níveis de pressão dentro do tórax. Quando o diafragma contrai, a pressão dentro do tórax está menor que a pressão atmosférica, então o ar entra nos pulmões. Quando o diafragma relaxa, ele retorna para o seu local de origem e a pressão intratorácica vai aumentar e assim o ar sai de dentro dos pulmões. O diafragma é o principal músculo da respiração. Os músculos intercostais externos preenchem o espaço intercostal, estão voltados para a parte externa do corpo. São músculos inspiratórios, porque a sua contração provoca a elevação das costelas, e quando eu elevo as costelas, eu aumento o volume da caixa torácica, a pressão aqui dentro diminui e o ar atmosférico consegue entrar dentro dos pulmões. Os músculos escalenos também são considerados músculos inspiratórios. Observamos aqui os 3 escalenos, o anterior, o médio e o posterior. A origem dos escalenos é no processo transverso das vértebras e a inserção é na primeira e na segunda costela. Quando os escalenos atuam na inspiração, esses elevam a primeira e a segunda costela, e a elevação da primeira e segunda costela aumenta o volume do tórax, diminuindo a pressão interna do tórax, e assim o ar atmosférico consegue entrar dentro dos pulmões. Convém lembrar que os escalenos são divididos em escaleno anterior, escaleno médio e escaleno posterior. Escaleno anterior, escaleno médio insere-se na primeira costela e escaleno posterior insere-se na segunda costela. Portanto, o escaleno anterior e o médio vão elevar a primeira costela e o escaleno posterior vai elevar a segunda costela. Como eu comentei, então, os escalenos elevam a primeira e segunda costela. O esternocleidomastoide, músculo este localizado na parede lateral do pescoço, ou melhor, na lateral do pescoço. O esternocleidomastoide, ele tem origem no externo e na clavícula e inserção no processo mastoide do osso temporal. Na inspiração, o esternocleidomastoide eleva o osso externo. Portanto, o movimento realizado pelo esternocleidomastoide, que auxilia na inspiração, é a elevação do osso externo. Elevando o osso externo, eu aumento o volume interno da caixa torácica, diminui a pressão e assim o ar atmosférico, que está com uma pressão mais elevada do que o interior dos pulmões, consegue adentrar para dentro dos pulmões. Nesta figura, observamos os músculos serráteis posteriores. Existe um músculo serrátil posterior superior, que é este, e um músculo serrátil posterior inferior. O músculo serrátil posterior superior atua ou é considerado um músculo da inspiração. Observamos na presente figura
o serrátil posterior superior, com a sua origem no processo espinhoso das vértebras, e a sua inserção ocorre da segunda até a quinta costela, se eu não estou enganado. Por estar inserido da segunda até a quinta costela, a sua contração vai provocar a elevação da segunda e quinta costela, e a elevação da segunda e da quinta costela contribui para o aumento no diâmetro da caixa torácica, e esse aumento no diâmetro da caixa torácica diminui a pressão interna dos pulmões, e se a pressão interna dos pulmões é menor do que a pressão atmosférica, o ar entra para dentro dos pulmões. Bom, então, vimos até o presente momento os músculos que atuam na inspiração, são músculos inspiratórios. Agora vamos verificar aqueles músculos que são considerados músculos expiratórios, que é a sua contração, a expiração. São considerados músculos expiratórios todos estes que estão localizados na parede anterolateral do abdômen, ou seja, o reto do abdômen, o oblíquo externo do abdômen, o oblíquo interno do abdômen e o transverso do abdômen são músculos expiratórios. Os intercostais internos também são músculos expiratórios, o serrátil posterior inferior e o transverso do tórax. Nesta figura, não conseguimos identificar o serrátil posterior inferior e nem o músculo transverso do tórax. O reto do abdômen, na inspiração, ele é responsável pela compressão do abdômen. Ele tem origem no púbis e inserção em cartilagens costais, costelas e também no processo xifoide. Na expiração, o que faz o reto do abdômen? Quando você realiza uma expiração forçada, você percebe que o seu abdômen contrai. A compressão do abdômen aumenta a pressão intraabdominal, e esse aumento da pressão intraabdominal empurra o diafragma para cima, e o diafragma elevando aumenta a pressão dentro do tórax e dentro do pulmão para um nível maior do que a pressão do ar atmosférico. Portanto, o ar consegue sair dos pulmões, você consegue realizar uma expiração. O músculo oblíquo externo do abdômen tem a origem nas 8 costelas inferiores e a sua inserção ocorre na crista ilíaca e linha alba. Este músculo atua durante a expiração, onde este é responsável pela compressão do abdômen. Então, como já havia comentado, a compressão do abdômen aumenta a pressão das vísceras abdominais, e esse aumento da pressão das vísceras abdominais empurra o músculo diafragma em direção superior, onde esse comprime os pulmões, e a compressão dos pulmões vai aumentar a pressão dentro do pulmão, e esse aumento da pressão dentro do pulmão, esse aumento da pressão dentro do tórax, faz o ar que está dentro dos pulmões sair, ser expirado.
Para o ar poder sair dos pulmões, a pressão dentro do pulmão tem que estar maior do que a pressão do ar atmosférico. E a compressão do músculo oblíquo externo do abdômen contribui para isso. Observamos agora a presença do músculo oblíquo interno do abdômen, com os locais de origem e os locais de inserção. O oblíquo interno do abdômen tem a sua origem no ligamento inguinal, na crista ilíaca e na aponeurose torocolombar, e as suas fibras convergem em direção das costelas mais inferiores, ou seja, em direção da 11ª e 12ª costela. Suas fibras também se direcionam para o pubis e para a linha alba. O oblíquo interno do abdômen, na expiração, ele atua realizando a compressão do abdômen. Aí vem aquele mesmo processo que falei anteriormente. A compressão do abdômen comprime as vísceras abdominais, e as vísceras abdominais são projetadas em direção superior, elevando o diafragma. E a elevação do diafragma aumenta a pressão dentro dos pulmões, dentro da cavidade torácica, para um nível maior que a pressão do ar atmosférico. Então, o ar que está dentro dos pulmões é expirado. O músculo transverso do abdômen, que tem as suas fibras no sentido transversal, também é considerado um músculo expiratório. O transverso do abdômen apresenta várias origens no ligamento inguinal, aqui na região da crista ilíaca, também na aponeurose torocolombar, que fica lá na região lombar, e aqui origem nas cartilagens costais. As fibras do transverso do abdômen, que estão no sentido transversal, inserem-se na linha alba e no pubis. E o transverso do abdômen, durante a expiração, ele realiza a ação de compressão do abdômen. E a compressão do abdômen vai impulsionar as vísceras abdominais em direção superior, empurrando o diafragma para cima. Quando o diafragma sobe, ele comprime os pulmões, aumentando a pressão dentro do tórax, aumentando a pressão dentro dos pulmões, para um nível maior do que a pressão do ar atmosférico. E assim o ar que está dentro dos pulmões é expirado. Músculos intercostais internos são músculos que têm origem e inserção nas costelas. Como o próprio nome diz, os intercostais internos são músculos que estão no espaço intercostal, porém posicionados mais internamente. Os intercostais internos, quando contraem, são responsáveis por abaixar as costelas. E abaixando as costelas, eu diminuo o volume do tórax. E quando ocorre uma diminuição do volume do tórax, a pressão intratorácica e intrapulmonar aumenta. Quando a pressão intratorácica e intrapulmonar está em um nível mais alto que a pressão atmosférica, o ar consegue sair do interior dos pulmões. Então, os intercostais internos são músculos que atuam na expiração. O músculo serrátil posterior inferior, que fica lá no dorso. O serrátil posterior inferior, a sua origem é no processo transverso das vértebras, e a inserção ocorre da 9ª até a 12ª costela.
A contração do serrátil posterior inferior provoca, ou melhor, a baixa da 9ª até a 12ª costela. Quando eu abaixo a 19ª até a 12ª costela, eu diminuo o volume do tórax, e diminuindo o volume do tórax, ocorre um aumento na pressão intratorácica e intrapulmonar, e esse aumento na pressão intratorácica e intrapulmonar é maior, a pressão intratorácica e intrapulmonar é maior do que a pressão atmosférica, então o ar consegue sair dos pulmões, o ar consegue ser expirado. Então, o músculo serrátil posterior inferior também contribui durante a expiração. Aqui estamos visualizando a parede anterior do tórax através de uma vista interna. Aqui está o osso externo sendo observado internamente. E visualizamos aqui nas laterais do osso externo fibras que pertencem ao músculo transverso do tórax. Nesta figura retirada do Atlas do Frank Netter, fica mais claro a origem das fibras do transverso do tórax no osso externo, e estas fibras do transverso do tórax inserem nas cartilagens costais. Inserem-se nas cartilagens costais. Quando o transverso do tórax contrai, este abaixa as costelas, e abaixando as costelas, eu tenho uma diminuição no volume do tórax, e esta diminuição no volume do tórax vai provocar um aumento na pressão intratorácica e um aumento na pressão intrapulmonar para um nível maior do que a pressão do ar atmosférico. Então, o ar consegue sair de dentro dos pulmões. Então, o transverso do tórax é um músculo que atua na expiração. A ação que ele realiza, que é de abaixar as costelas, contribui para o ar sair dos pulmões. Bom, todos estes músculos que foram estudados contribuem para aumentar ou diminuir a pressão dentro dos pulmões. Se a pressão dentro do pulmão é maior que a pressão do ar atmosférico, o ar sai dos pulmões, o ar é expirado. A contração de músculos inspiratórios diminui a pressão dentro dos pulmões, dentro do tórax, para um nível menor do que a pressão do ar atmosférico. E assim o ar consegue entrar dentro dos pulmões. Portanto, pessoal, quem faz o ar entrar e sair dos pulmões são músculos. Muito bem, chegamos ao final de mais uma videoaula aqui no canal. Se gostou do vídeo, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações para receber informações de novos vídeos. Obrigado pela atenção de todos, um forte abraço do professor Gustavo Cura.